Sim, eu vou chamar, tá? Vou chamar porque, olha, bom, é o seguinte, hoje é um dia super importante, é o dia de luta de violência, né? Contra a violência contra a mulher. E esse trabalho parece infinito, porque à medida que a gente vai divulgando isso, os números de denúncia vão crescendo. Olha só, no último ano a Bahia teve um aumento de 47% nas agressões contra as mulheres. E hoje, esse dia tão importante, Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher, a gente volta a falar desse dado. Exatamente, com Jana Matiasi aqui na tela, direto da Defensoria Pública. Com você, Jana. Ricardo, exatamente. Hoje é o Dia Nacional, mas é claro que a gente tem que falar sobre isso todos os dias. As mulheres têm que ficar atentas, elas precisam saber onde buscar ajuda, o que elas devem fazer caso estejam sofrendo algum tipo de violência. Então, quem está aqui ao meu lado é a Lívia Almeida, que é defensora pública, coordenadora de direitos humanos. Lívia, bom dia. É um dia muito especial e precisa que seja bastante divulgado para que as mulheres fiquem atentas, porque a situação é grave, né? É mais um dia, né, como todos os outros, mas é um dia que a gente pode reafirmar o nosso compromisso de combate à violência contra a mulher, de enfrentamento a essa violência, que ela está numa escalada de crescimento. A gente vem num momento de sucateamento, de precarização das políticas, de corte de orçamento por parte do governo federal, e isso influencia nos estados e nos municípios. Essa mulher, para sair do ciclo de violência, ela não vai conseguir fazer isso sozinha. Ela precisa, sim, do amparo da família, da sociedade, mas ela também precisa do amparo estatal. E, para isso, a gente precisa de políticas públicas, de equipamentos fortes, de educação, de campanhas educativas, preventivas, de incentivo, né, a esse combate mesmo à violência. Lívia, se a gente pega os dados do Observatório de Segurança, a gente fala aí de um aumento de 47% no número de agressões cometidas contra a mulher. Se a gente pegar esse recorte, né, de agosto do ano passado a julho desse ano, com o mesmo período do ano anterior. Então, foram 301 casos de agressões registrados contra 204. É um número muito alto e reflete isso que você está falando. Exatamente. E é um número que pode e muito provavelmente está subnotificado. Esse número ainda é maior. A gente sabe que essas mulheres, elas estão em casa, que a maioria das pessoas que as agridem são pessoas que convivem com elas não têm para onde ir, muitas vezes. Elas precisam desse apoio, elas precisam desse auxílio e elas precisam também entender, né, que elas não estão sozinhas. Existe uma rede de enfrentamento à violência, de combate, que não necessariamente envolve a justiça criminal. Lívia, eu vou interromper você um pouquinho, a gente precisa voltar para o estúdio e já a gente volta. Exatamente, Jana, obrigado. Eu quero chamar... Bom, a gente interrompeu ali a conversa de Giana com a doutora Lívia. Hoje é um dia super importante, né? Dia Nacional de Luta contra a Violência, né? Contra as mulheres. A doutora Lívia estava falando da importância dessa rede de apoio, né, Giana? Na hora mesmo de denunciar. Exatamente, tá aí que a gente interrompeu aqui a conversa com a doutora Lívia, mas ela estava explicando isso. Porque, Lívia, eu queria que você conversasse um pouco com a gente sobre essa questão. Na maioria dos casos, os agressores são pessoas do convívio dessa mulher. O marido, o ex-marido, o companheiro, o namorado. E aí fica mais difícil ela quebrar esse ciclo de violência, né? O que precisa ser feito? Como enfrentar isso? Então, a gente precisa de muita educação em direitos, né? A gente vive ainda numa sociedade que é patriarcal, que é machista, que é misógina, que as violências contra a mulher, elas acontecem, elas são naturalizadas e muitas vezes até estimuladas. E aí toda mulher que vive isso, muitas mulheres que vivem isso, entendem que isso é algo que todas nós devemos passar durante a nossa vida. Então, fica difícil, primeiro, se reconhecer como um sujeito de direitos, uma pessoa que está sofrendo violência, e depois buscar ajuda acaba se tornando difícil, porque existe uma série de fatores que podem agravar essa violência, como, por exemplo, a dependência econômica, a dependência financeira, o fato de ter filhos com aquele agressor. Então acaba dificultando. Então, a gente precisa muito de educação em direitos, a gente precisa parar de entender a violência, de brincar com a violência contra a mulher, de naturalizar, de agredir mulheres. E, depois disso, a gente precisa, sim, de políticas públicas eficazes e eficientes para poder amparar essa mulher quando essa mulher quando ela precisa romper esse ciclo. E isso, na verdade, não é um favor, na verdade, é uma obrigação legal. A Lei Maria da Penha coloca essa mulher vítima de violência como prioridade do Estado. Prioridade em saúde, educação, assistência social, segurança pública. Então, é isso.
Lívia, muito obrigada por essa reflexão, por essas informações nesse dia tão importante. Taíque e Ricardo, a gente volta para o estúdio. Obrigada, Virgiana. Manda nosso abraço aí para a doutora Lívia. Nunca normalizar casos de violência. Não é normal apanhar, não é normal, não é amor. Obrigada, Giana. Não normalizar e não estimular, como a doutora Lívia coloca muito bem, que acontece muito, né?